Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. O Fantástico começa com as informações sobre a apuração dos votos nas capitais brasileiras. Durante todo o programa, o William Bonner e a Renata Lopretti vão atualizar os números ao vivo e fazer uma análise do cenário político ao fim desse primeiro turno. A gente vai chamar agora o Bonner. Ei, Bonner, boa noite. Boa noite, Poliana. Boa noite, Tadeu. Nós temos aqui os números mais recentes divulgados pelo TSE. Lembrando que entre capitais estaduais, só Macapá não votou por causa daquele apagão no estado do Amapá. A Renata Lopretti está aqui comigo, né, Renata? Isso, boa noite a todos. E a gente vai começar agora a fazer um giro pela situação das capitais que já tem situação definida. Já tem situação definida. E por isso a gente vai direto para uma das situações definidas, que é a de Curitiba. O prefeito Rafael Greca, do DEM, é reeleito, considerado reeleito com 95,12% das urnas apuradas. É um resultado esperado, era uma das eleições que se acreditava ia ser encerrada nesse primeiro turno. Curioso notar que o Rafael Greca se reelege por um outro partido. Ele se elegeu 4 anos atrás por uma sigla nanica, agora está no DEM, tem o apoio do governador Ratinho Júnior, do PSD, que formou uma grande coalizão para ele, retirando da disputa alguns candidatos competitivos. Então, embora a gente tivesse aqui um número grande de candidatos, nenhum chegou em nenhum momento a ameaçar a reeleição dele. E uma outra curiosidade, é um dos prefeitos que tiveram que enfrentar a Covid-19, ele ficou doente, foi hospitalizado e ficou ausente da campanha um tempo por causa disso. Então, temos aí Rafael Greca já com a situação definida, reeleito na cidade de Curitiba. Tem outra cidade com prefeito Tem já sim, eleito. É para lá que a gente vai, na região norte. A prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB, está reeleita em Palmas, estado do Tocantins. Ali a apuração bem próxima do fim, 98,73% das urnas apuradas. Quem olhar para esse número aqui e pensar, nossa, mas como é que ela está reeleita se ela não tem mais de 50% dos votos? É porque Palmas é a única capital brasileira onde não é possível haver segundo turno, porque não há um mínimo de 200 mil eleitores. Então ganha na primeira rodada quem for mais votado e ela está reeleita. Belém do Pará já sabe o que vai acontecer. Não tem eleição ainda, mas já tem definição de segundo turno. Exatamente, tem um segundo turno definido entre Edmilson do PSOL, que já governou a capital do Pará, e o delegado federal Eguchi do Patriota. Aqui a gente nota uma movimentação na campanha que tirou do segundo turno aquele que vinha aparecendo em segundo lugar nas pesquisas, Priante do MDB, um político ligado ao clã Barbalho, ligado ao governador Hélder Barbalho e que, no entanto, não conseguiu chegar ao segundo turno. O desenho de segundo turno em Belém está dado. Então, essa é a situação que a gente tem agora, com 3 capitais já definidas. 2 prefeitos já estão eleitos e Belém do Pará tem segundo turno garantido. Aí você deve estar se perguntando, mas e São Paulo? Maior colégio eleitoral do Brasil, a gente apura com sempre muita rapidez, mas esse ano está devagar em São Paulo. A gente vai para lá para você ver o número de sessões apuradas até o momento, o percentual de sessões apuradas ainda está muito baixinho e essa é a situação já há 2 horas, pelo menos. Muito pouquinho. E quem está acompanhando o andar da apuração como nós, percebe que em alguns lugares ela destravou, Bonner. Começou a andar mais rapidamente agora, Exato. Mas em São Paulo a gente ainda não tem esse quadro. Estamos aqui oficialmente com 0,39% das urnas apuradas e um desenho que repete, digamos assim, a pesquisa de boca de urna do Ibope. O prefeito Bruno Covas à frente, seguido por Guilherme Boulos, do PSOL, e Márcio França, do PSB. Mas é muito, muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão que não seja a de que isso parece muito com a boca de urna. Tá, ainda na região sudeste, o Rio de Janeiro, um enorme colégio pouquinho eleitoral. Melhor. O Rio de Janeiro está mais avançado na apuração. Está um pouquinho melhor, vamos para lá. Um pouquinho não, bem melhor, bem 30% das urnas apuradas. É. E nós temos aí, vai se desenhando um segundo turno entre o prefeito e um ex-prefeito, na verdade o antecessor dele, Eduardo Paes do DEM, chega à etapa final em primeiro lugar. Até aqui ele registra 37,39% dos votos e o prefeito Crivella, que teve uma jornada muito, muito difícil para chegar a esse segundo turno, não dá para cravar ainda, mas
continua aparecendo na segunda posição, que foi a posição dada a ele nas últimas pesquisas, nas pesquisas de véspera e também na boca de urna do Ibope, que nós mostramos aqui. Porto Alegre, que aí a gente já faz as 3 capitais da região. Vamos ver como é que está no sul. Ó, 35% das urnas apuradas. Até aqui, os 2 nomes que vinham aparecendo à frente nas últimas pesquisas estão na primeira e na segunda colocação. A diferença é que até aqui, e a gente não pode tirar nenhuma conclusão ainda, Sebastião Melo, do MDB, ex-vice-prefeito na gestão de José Fortunati, está aparecendo um pouquinho, mas microscopicamente à frente da Manuela Dávila, do PCdoB, que é quem veio liderando a disputa ao todo no primeiro turno. Esse não era o ordenamento que as pesquisas de intenção de voto mostravam até agora? Não era, mas a gente tem que lembrar que 35% das urnas apuradas ainda muita coisa pode acontecer. O que a gente chama a atenção aqui é para a provável eliminação do segundo turno do prefeito Marquesan Júnior. Agora, então, pela ordem que você estipulou, nós temos que ir para Fortaleza. Vamos para Fortaleza, onde não se apurou tanto, mas já tem aí quase metade das urnas apuradas, 46,12%, e o que está aparecendo aqui também não surpreende, porque é o que veio se desenhando nos últimos dias. Sarto, do PDT, aparece até aqui com 35,77% dos votos. Ele é o candidato do grupo dos irmãos Ferreira Gomes, do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes e do senador Cid Gomes. E ele também é o candidato informalmente apoiado pelo governador Camilo Santana, do PT, que lá no Ceará é um consórcio que funciona bem. Então, o governador não teve como impedir o lançamento da candidatura da ex-prefeita Luiziane Lins, mas é esse grupo que está colocado aqui nesse resultado. E muito próximo, a gente não sabe ainda em que colocação se vai haver uma inversão aqui, aparece Capitão Wagner, do PROS, que é um candidato claramente, abertamente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então eu te digo, Bonner, que se esse segundo turno vier a ser confirmado essa noite, é um dos segundos turnos que vai ter, como sempre, um aspecto local, mas muito interesse nacional, porque estarão disputando o candidato do presidente Bolsonaro e o candidato do grupo político local, liderado pelo ex-ministro Ciro Gomes.